A dor na mama, ela sempre assusta muito. É, inclusive, o principal sintoma que traz as pacientes até o consultório, é a dor. Eu sei que você tem medo ou receio de sentir alguma coisa, diagnosticar algum câncer, mas é melhor que você busque ajuda e se cuide antes de você sentir qualquer coisa. Atividade física, se você não pode, não, você deve fazer atividade física. Uma frase que às vezes muitas dizem, já começam assim, se defendendo. Não, eu não sinto nada, eu não tenho nada. Eu só vim porque a minha ginecologista mandou. É uma defesa assim, antes de tudo. Às vezes não quer responder ali alguma coisa que possa me ajudar a ter um raciocínio clínico, sabe? Já vai logo afastando qualquer possibilidade, como se aquilo fosse impossível de acontecer com ela. Olá, galera! Estamos iniciando mais um podcast Poliana e Zé Caipira. Dessa vez, sem minha amiga de bancada Poliana, né? Hoje, nós iremos bater um papo com ela, a doutora Samaia Lopes, radiologista mamária, ela que é especialista na área, especialistíssima. Mas antes eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado lá no YouTube. Vá lá, clique, compartilhe, marque o sininho, gente, pelo amor de Jesus. Acompanhe a gente. Marque nós lá, divulgue, nos ajude. Agradecendo também a JC Doce, onde você tem doces, variedades. Você agora tem um supermercado. Você que tem agora, não. Agora no mês junino, ano de Copa, ano de eleição, o seu estabelecimento comercial tem que estar abastecido. Doces, batata palha, pipocas, produtos descartáveis. O melhor lugar para você comprar a maior variedade é na JC Doces. E antes de eu apresentar aqui a nossa doutora, eu quero agradecer por esses presentes lindo, maravilhoso que eu ganhei. Olha, gente, um par de showboy para eu usar agora por aí, pelas ruas de Arapiraca, pelas ruas do nosso Nordeste. Obrigado ao Erlan, ele que é CEO do K-Cash, né, minha gente? Foi ele que me presenteou com esse presente lindo, maravilhoso. E outro presente lindo, maravilhoso que eu ganhei também da nossa doutora Samaia. Olha, gente, é cheiroso, é delicado, é lindo, maravilhoso. Obrigado, doutora. A galera do que está nos acompanhando agradece pela sua humilde participação aqui no nosso programa. E a gente quer saber, antes do seu boa tarde, do seu boa noite, do seu bom dia, porque vai ficar gravado, né? A pessoa assiste quando quer. Quem é a doutora Samaia Lopes? Boa noite, bom dia e boa tarde. Então, eu quero agradecer primeiramente o convite. Fiquei muito feliz, Zé Caipira, por essa oportunidade de conversar um pouco sobre saúde da mulher com todo mundo, com você e com todo mundo, com o seu público, que é muito vasto hoje. E Samaia Lopes é, na verdade, uma pessoa que quis estar aqui o tempo todo, há muitos anos. Esse é um plano que eu concretizei. Foram 5 anos atrás, eu dizia que queria estar aqui, hoje, em 2026, sabe? Então, a Samaia é uma pessoa realizada. Como médica, como pessoa, eu andei muito fora aqui de Arapiraca, né? Estive em Recife, estudei em São Paulo, com o objetivo de voltar para Arapiraca e fazer o que eu faço hoje. Então, na verdade, eu sou uma pessoa muito realizada de conseguir concretizar isso, de poder hoje estar conversando com uma pessoa como você, que é extremamente influente, e poder levar informação para a população. Obrigado pela parte que me toca. Poder levar informação para a população, porque, acima de tudo, a gente precisa atuar na medicina dessa forma. O meu plano como profissional era esse, e é uma realização pessoal também, porque desde que eu estive na faculdade, na residência, eu via o câncer de mama como uma doença que a gente pode evitar em algumas situações ou que a gente pode diagnosticar precocemente e salvar muitas mulheres. Então, essa é uma causa que eu tomei para mim, mesmo sem nunca ter vivido de perto. Graças a Deus, nunca passei por isso na família, nem nada de perto, mas vendo as pessoas passarem por isso, as mulheres nos hospitais, eu tomei isso como uma causa para a minha vida mesmo. Então, eu sou extremamente realizada de poder hoje estar aqui e poder representar a prevenção ao câncer de mama de forma vasta em Arapiraca e na região, né? Então, me diga uma coisa, doutora.
existe uma idade mínima para iniciar os cuidados do tratamento, não, dos cuidados, da prevenção? Sim, tem uma idade que a gente recomenda. Toda mulher, a partir de 25 anos, deve ir à ginecologista ou à mastologista para calcular o risco que ela tem de ter um câncer de mama na vida. Avaliar as mamas de forma primária, certo? Então, aos 25 anos, toda mulher precisa ter essas mamas avaliadas por uma médica, por um médico, e a partir daí traçar qual vai ser o plano, qual vai ser o rastreamento seguinte. A partir daí, o plano vai ser traçado de forma individual, porque a medicina hoje é assim, ela é individualizada. Então, a gente precisa primeiro ter esse contato com a paciente e, a partir daí, traçar um plano para ela, a depender do risco de cada pessoa. De forma geral, como plano de população mesmo, a gente faz um esquema prático, né? A recomendação das sociedades médicas e do Ministério da Saúde é que toda mulher de risco habitual, a gente está falando realmente de população geral, sem uma consulta antes para poder classificá-la, né? Toda mulher com 40 anos deve fazer mamografia para rastreamento de câncer de mama. 40 anos, toda mulher deve fazer mamografia anualmente. E existe uma resistência muito grande das mulheres em relação a isso. Existe muito tabu, né? E você, como Zé Caipira, acredito que vai poder também falar sobre isso, porque a gente sabe que existe um distanciamento das pessoas, às vezes, em relação a esse rastreamento, um medo de falar sobre mama, sobre câncer, até essa própria palavra, né? Um povo lá da roça, lá do interior, você falou de medo, né? Assim, os velhos, falar de velho, que não é mais velho, gente, é o homem, né? Completou 40 anos, ele tem que se cuidar, né? Tem, precisa. Aí, digamos, esse receio, vamos mudar essa palavra de medo, que me assusta. Certo. Da mulher em começar a se cuidar, será o mesmo receio do homem a começar a se cuidar da próstata? Sim. É bem parecido esses dois medos. É bem parecido, mas eu acho que a mulher é um pouquinho mais aberta a esse cuidado, Sim. sabe? Porque a gente, desde cedo, é orientada a ir aos médicos, né? A ser examinada. O homem, infelizmente, ainda tem... A gente está em pleno 2026 e ainda existe mais um preconceito em relação a esse cuidado masculino. Então, talvez o receio de descobrir alguma doença seja o mesmo para o homem e para a mulher. Mas o tabu, o medo do cuidado é diferente. Eu vejo de forma diferente. Está melhorando, mas a população masculina ainda é um pouquinho resistente nesse cuidado. E tem um ditado do Zé Cafúncio. Você já ouviu falar do Zé Cafúncio? Sim. Não? O Zé Cafúncio, um filósofo chinês, que ele nasceu em 504 a.C. E ele é da dinastia Wen, né, lá da China antiga, falava mandarim e umas 50 línguas. Isso não era um poliglota, não, era uma centopeia da língua, esse velho. E ele dizia, já naquela época, que é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Foi aí que veio o ditado, veio rolando até hoje, mas foi o Zé Cafúncio que dizia naquela coisa lá. Mas, doutora, não é isso não que eu queria dizer, é outra coisa. Muitas mulheres, doutora, elas falando em tabu, elas têm o hábito de cuidar de todo mundo, né? Sim. Principalmente as mães, né? Sim. Cuida de todo mundo, cuida do filho, da filha, do gato, cachorro, papagaio, do marido, Verdade. mas ela esquece também de uma pessoa principal, ela. Verdade. Como convencer essas mulheres? Infelizmente, esse cuidado da família ficou muito centrado na mulher, de forma... isso do passado, né? Hoje não, hoje existe essa divisão de responsabilidades. Isso é muito mais comum, a gente está vivendo outros tempos. Mas antigamente, de fato, isso acontecia e a mulher se dedicava tanto à família que não via tempo para si mesma. Hoje, de alguma forma, eu acredito que isso ainda, essa situação do passado ainda reflita muito hoje, e mesmo não havendo mais essa obrigação, de fato, mas a mulher carrega em si essa necessidade desse cuidado, né? Principalmente, eu observo muito nas minhas pacientes que as que tiveram filhos há pouco tempo, por exemplo, elas estão tão dedicadas à maternidade que elas esquecem de fazer os exames, elas param de fazer os próprios exames e dizem, o último ultrassom que eu fiz foi aqui para ver meu bebê. E eu falo, quanto tempo tem seu bebê? Eu imagino que ainda seja um bebê. Sim, um bebezinho. Ah, não, tem 5 anos. E eu fico, não é possível, tem 5 anos que você não tem um tempo para
fazer seus próprios exames. Olha, minha mãe ainda me chama de bebê. Então, ainda deve ser o menino dela, né? É. Meu menino. É, que a mãe tem isso aí, né? O menino já tem uns 25 anos, é meu bebê. É, meu menino. É, aí, Meu quer dizer, há bebê. 25 anos ela não faz ultrassom. Já pensou? Não, você precisa orientar a sua mãe. Não, eu tô dizendo a mulherada. Minha mãe tem 94 Então, já. mas tem que orientá-la também. Tá bem orientadíssima. É, tem que cuidar da mãe, da Ela é uma esposa, velha da moderna, filha, ela da tem- irmã. Ela é uma velha moderna, ela tem Instagram, tem TikTok, tem Kawaii. É mesmo? Ela cria grupo de WhatsApp, 94 anos de idade. Então, desenrolada desse jeito, eu tenho certeza que ela faz todos os exames. Tá. Ela disse que vai fazer um curso agora de coach. pra dar. Ah, eu quero essa coach, viu? De 90 e poucos. Experiência tem, né? Com certeza. Ô, doutora Samara, minha comadre, me diga uma coisa. Quais assim, são os sinais que o corpo das mulheres apresenta que a mulher poderia desconfiar? Aparece algo diferente, né? Assim, a mulher, claro, toma banho, ela se toca e de repente ela vê um sinal diferente. Ou o corpo apresenta um sinal. Me desmistifica aí. É, Qual a diferença do ela perceber ou o corpo demonstrar sem ela perceber? Sim. Primeiro, a gente precisa justamente incentivar esse toque. E a observação. Porque tem muita mulher que não observa o próprio corpo. E quando a gente pergunta, esse sinal já estava aqui? Esse mamilo já estava desse jeito? A mulher não sabe responder como estava antes. Ou seja, não tem essa observação sobre o próprio corpo. E a gente deve incentivar o autoexame como uma forma da mulher se conhecer. O autoexame é uma forma de autoconhecimento. Ele não é, de fato, um exame. O exame ele deve ser realizado pelo médico. Então, a partir desse momento que a mulher se conhece, ela pode reconhecer sinais ou perceber sintomas que estão diferentes do habitual. Quais são esses sinais que toda mulher deve correr, buscar mesmo ajuda médica imediata? É quando sente um caroço palpável na mama, quando sente uma dor pontualmente em algum local da mama que perdura mais do que 15, 20 dias, porque isso não está relacionado, pode não estar relacionado ao ciclo menstrual. É quando muda a posição do mamilo, seja para um lado, para o outro, ou quando ele inverte, quando ele entra, quando passa a sair líquido pelo mamilo espontaneamente, caroço na axila, mudança no formato da mama é muito importante, mudança no tamanho da mama deve chamar a atenção, retrações da mama, a entrada é como se fosse um buraquinho que passa. Eu sempre explico assim às pacientes, porque facilita muito. Quando fica como se fosse um buraquinho entrando na mama, aquela mudança de textura ou de cor na mama também é um sinal importante. Então, tudo isso, quando aparece na mama, a gente não pode associar a qualquer bobagem, dizer isso aqui vai passar, isso aqui deve ser do ciclo menstrual. A gente não pode menosprezar esses sintomas dessa forma, não. Tem que buscar ajuda médica. É muito importante. Muito bem, estamos batendo um papo aqui com a doutora Samara Lopes. Ela é especialista em mamária, né, doutora? Me diz uma coisa, assim, na sua larga experiência, nesse tempo todo que você tem trabalhado, atendido, ajudado a população aqui da região de Arapiraca, qual foi o caso que lhe emocionou? Olha, as pessoas às vezes costumam perguntar como é que faz em relação a isso do atendimento, porque parece que o médico passa a ser uma pessoa fria, quem atua na saúde. E não é bem assim, né? A gente, de alguma forma, tem que se distanciar, não é perder a empatia, jamais. Mas a gente busca algum tipo de distanciamento das situações, senão a gente vai absorver simplesmente tudo, é impossível. Então, de fato, algumas situações que se repetem, não é que elas deixem de fazer sentido para mim e para os médicos que atendem pacientes oncológicos, o câncer. Mas a gente vê tanto que acaba fazendo parte da nossa rotina, a gente sente, mas a gente segue. Agora, os casos que são diferentes, que fogem um pouco do padrão, eles ainda chocam, claro, ainda vão chocar. E eu sempre falo que a paciente jovem, muito jovem, apesar disso ter aumentado, a incidência de câncer em pacientes jovens está aumentando bastante, mas ainda é chocante. Porque o principal fator de risco para câncer é justamente o envelhecimento. E como pode um paciente jovem, tantos pacientes jovens, estarem tendo diagnóstico de câncer, muitas vezes cânceres avançados, num paciente jovem? Não faz sentido se a gente parar, né, para analisar direitinho o que está acontecendo. Isso sempre é um choque. Quando eu vejo a mãe acompanhando a filha passando por isso. Porque para a mãe deve ser uma situação que é inimaginável. É inimaginável. Então,
isso sempre me toca bastante, de fato. As mães são as companheiras mãe é uma coisa incrível, né? É uma força que não se explica, porque está ali vendo a filha naquela situação e, apesar de estar... Arruma força para as duas. Arruma força para as duas. É uma coisa impressionante. É bonito de ver, a pessoa se emociona, se arrepia. Eu me arrepio falando, eu me arrepio quando eu vejo, porque... Eu não sei de onde é que eu não sou mãe, mas eu não sei de onde é que essas mães arrumam essa força toda, não. Pois eu vou reformular minha pergunta. Já que os médicos, claro, né? A incidência de acontecer, não é que leva à frieza, mas se habitua, né? Sim. Ou se aprimoram em lidar com aquela situação. No início, vamos lá. Então, vamos voltar lá no tempo. Sim, 2017. Quando você iniciou, existiu algum caso que lhe impactou, que traz na sua memória até hoje? Em 2017, quando eu estava no IMIP, lá em Recife, todos os casos me impactavam. E era esse o problema, porque tudo me impactava. E foi a partir daí que eu vi que eu queria cuidar disso. Eu não saía do setor de radiologia mamária. Eu não queria ir para os outros setores, eu só queria ficar presa no setor de radiologia mamária. Porque tudo me tocava. Eu via as senhorinhas me tocavam, eu via as jovens me tocavam, as pacientes de meia idade. Eu ficava, meu Deus, não é possível. Câncer de mama, uma doença que chegava tanta paciente lá, do interior, paciente que não tinha acesso, com câncer avançado. E a gente sabe que o câncer de mama, ele tem um diagnóstico precoce através da mamografia que chega a 95% de chance de cura. E eu ficava indignada com aquelas pacientes chegando já naquele estágio tão avançado, muitas vezes por falta de acesso. Então, tudo me tocava em 2017. Tudo. Foi isso que aconteceu. Foi por isso que eu escolhi radiologia mamária. A lutar contra essa doença, né? Exatamente. Mas me diga uma coisa, as mulheres acreditam que só precisa se preocupar, que isso aí pode ser um risco, né? Em procurar um especialista quando sente uma dor. Isso pode ser perigoso? A dor na mama, ela sempre assusta muito. É, inclusive, o principal sintoma que traz as pacientes até o consultório, é a dor. Mas a maioria dos casos de dor na mama não representam absolutamente nada maligno. Pelo contrário, geralmente são oscilações hormonais benignas. Eu sempre reforço sobre a necessidade de, mesmo a maioria dos casos de dor sendo benignos, deve sim ser avaliado por um médico, porque tem situações que pontualmente representam um sintoma do câncer de mama, para chamar a atenção daquilo ali que está acontecendo. Principalmente quando a dor for pontual, é uma dor localizada, não está nas duas mamas ou na mama inteira, é uma dor ali, centrada em um local só, que permanece por semanas. Isso é um sinal de dor que chama a atenção, sempre. Liga um alerta aí, Liga né? um alerta. Vamos ligar esse alerta rosa para chamar a atenção da população. Isso, perfeito. E vamos atrás, né? Então, a dor não é para ficar desesperada, eu não gosto de causar esse alarde, não é isso. Mas a mulher tem que entender que a observação é importante. Doeu, passou uma semana, resolveu, estava ali perto do ciclo menstrual, ou fez alguma academia, fez algum esforço diferente, né? Está mais estressada, mais tensa, a tensão muscular tem muita relação com dor na mama. Então, ok, passou depois de uma semana, resolvido, joia, está com seus exames em dia. Mas uma dor permanente ali, não dá para ignorar, não. Não dá. Me diga uma coisa, doutora. As dúvidas que estão chegando, as dúvidas, sabe? Vem aqui no juízo, além das dúvidas da produção que está mandando para nós aqui. Vamos saná-las. Isso. Vamos lá. Antigamente, o povo tinha um hábito, né? Eu estou falando do meu tempo, né? Sim. Que eu via muito minha mãe falar isso, tal e coisa que esquece. Que essa doença só dava se tivesse uma pancada na mama. Muito comum essa pergunta. Isso. É muito frequente que quando a gente começa a conversar com a paciente, explicar que ali tem um nódulo e começa a conduzir aquilo ali, a paciente fala, mas ali o meu netinho deu uma pancada aqui, bem aqui. Há tantos anos atrás. Há tantos anos atrás, Ou até recente, mas assim, a história da pancada, ela ressurge realmente como uma forma de tentar explicar aquela situação que você está ali tentando conduzir. Então, pancada não causa câncer, ponto. Não tem nenhum risco disso acontecer, zero chance. O que acontece com a pancada é que ela chama a atenção para aquela região. Quando a mulher leva uma pancada na mama, ela fica mais atenta àquela área e muitas vezes percebe um nódulo que já estava lá, e
estava passando desapercebido. Então, a pancada ela costuma chamar muita atenção para nódulo que já existia. Outra situação é que, às vezes, uma pancada muito forte pode formar um hematoma, uma coleção de sangue, e fica realmente palpável como se fosse um nódulo, certo? Mas um nódulo de câncer, ele não pode ser causado por uma pancada. Então vamos lá. A senhora falou que uma pancada não causa câncer. E quais os principais problemas que podem causar o câncer? Você pode citar alguns? Sim, os principais fatores relacionados ao câncer, eu disse anteriormente que é o envelhecimento. Certo. O principal fator causador de câncer de mama e dos outros, da maioria dos cânceres, é o envelhecimento, porque a gente tem divisões celulares diárias, constantes. Nessas divisões celulares podem acontecer erros nessa divisão do DNA, erros genéticos. O nosso corpo vai tentando reparar esses erros, mas acontecem situações em que não consegue haver esse reparo. E quanto mais a gente está envelhecendo, maior a chance de acontecer um erro desse. Então, o envelhecimento é o principal fator de risco para o câncer de mama. O outro principal fator é ser mulher. E isso a gente não tem como mudar. Nem ser mulher e nem o envelhecimento. São os principais fatores e eles não são modificáveis. Assim como a genética não é modificável. Então, todos esses 3 fatores a gente não consegue modificar e são fatores de risco para o câncer de mama. Mas tem tantos outros que a gente pode focar, que são fatores modificáveis, a gente pode mudar com o nosso estilo de vida. O sedentarismo é um importante fator de risco para câncer de mama. Obesidade é um fator de risco importantíssimo. Álcool. Qualquer consumo alcoólico é comprovado, já é comprovado, validado mesmo, que qualquer consumo alcoólico vai gradualmente aumentando o risco de câncer de mama. Então, o ideal seria que fosse 0 álcool. Isso. Tabagismo. São fatores que a gente consegue modificar e são fatores importantes de câncer de mama. Esses são os principais fatores. Outros fatores envolvidos são se a paciente já... Outro que chama a atenção, né? Se a paciente já teve alguma lesão na mama que era pré-cancerígena, essa paciente também passa a ser uma paciente de alto risco. O meu pai sempre dizia o seguinte, a pessoa vai ficando velho, a senhora falou aí, você falou, né, que tem uma cara de menina. A pessoa vai ficando velho, aí as doenças vão encostando. No caso do sedentarismo, né? Os mais velhos diziam isso. Mas não era isso não que eu queria dizer. Era o seguinte... Se expresse melhor, reformule então. Não, porque você falou, olha, um sintoma, vai ficando velho, né? A idade, né? Você não falou ficando velho. Eu que falo ficando velho, porque velho fala pra velho. Então, assim, se cuide, né? Verdade. Se cuide. Mas você falou um detalhe aí sobre a pancada que eu fiquei no juízo. Aquele negócio da pancada. Sim. No juízo. Mas na frente eu vou lembrar e vou lhe perguntar. Tá. Se hoje, assim, digamos o seguinte, se você pudesse dar um conselho para uma mulher que ela vai fazer somente um tipo de exame por ano, né? Qual seria esse exame que você diria, mulher, você tem que fazer esse? Infelizmente, eu não... Indispensavelmente... Tem que ser isso. Qual seria? Infelizmente, eu não tenho como falar só um. Porque a gente aí precisa ir pontuando cada órgão, né, feminino. Então, assim, os 3 principais cânceres que a gente tem exames de rastreamento. O que é rastreamento? É quando a gente faz o exame antes de haver qualquer sinal, qualquer sintoma, em busca de uma lesão inicial ou até pré-cancerígena. Então, isso é rastrear. Rastrear é isso. Então, a gente tem os exames de rastreamento do câncer de mama, indicação formal, o exame de rastreamento do câncer de colo uterino e de câncer de intestino, que está sendo cada vez mais frequente, o câncer coloretal. Então, eu não tenho como indicar um exame só. Se for o exame da mama, se a gente estiver pensando em prevenção da mama, eu indico prioritariamente a mamografia a partir dos 40 anos. Mas se a mulher tem menos de 40 anos, eu já indico a ultrassonografia. Se a gente está falando no sentido aí do câncer de colo uterino, tentando essa prevenção, a gente vai para a citologia. Se está pensando no câncer coloretal, já fala da endoscopia e da colonoscopia. Então, um exame só é impossível. E é por isso que o cuidado, às vezes, fica difícil, porque é difícil ter acesso a tantos exames
há tanta informação diante de um mundo, no momento que a gente mais tem informação, também é um momento de mais desinformação. Chegam várias pacientes comentando comigo o quanto acham perigoso fazer a mamografia, porque a radiação vai causar câncer de mama. Sim. Então, como é que a gente está em pleno 2026, onde o acesso à informação está na palma da nossa mão e ainda tem paciente achando que mamografia causa câncer de mama? Ô, doutora, você tocou num tema importantíssimo aí. Avanço da tecnologia, né? É. Existe digamos, no seu cotidiano, né, com seus pacientes, aquele paciente especialista em GPT? Ah, tem. O paciente do Google é o paciente mais assustado de todos. E o mais complicado de tratar, né? É difícil, porque às vezes ele não acredita no que... Aliás, as minhas pacientes, até elas, eu explico direitinho, elas entendem, elas se convencem bem. Mas elas chegam muitas vezes com uma opinião já engessada ali do Google, assustadas, porque tudo que você coloca no Google, roda e vai chegar só a uma conclusão, que é a pior, que é o assim, né, o estágio que seria mais complicado, né, que seria o câncer. Então, assim, é câncer, sai o líquido é câncer, e não é sempre assim, existe um contexto, tudo tem um contexto. Então, não é porque... Tem como é? O rastreamento? Rastreamento, para saber se realmente é, né? E tem, na verdade, tem o mais importante de tudo é o contexto. Porque a paciente que ela chega ali com a informação do GPT e do Google, enfim, ela chega sempre com o diagnóstico formado, só que não viu contextos que ela não valorizou quando colocou naquela pesquisa. Então, por exemplo, se a paciente coloca um nódulo irregular, ela escreve isso, a informação vai ser o quê? Provavelmente é um câncer. Mas a paciente pode não ter comentado que teve uma mastite, que pode ter um nódulo irregular provocado pela mastite. Então, o contexto, ele muda o tudo. Quê? Mastite é uma inflamação ou infecção da mama. Porque quando eu era menino... não tem nada a ver, então. Mastite é o quê? Inflamação? Inflamação ou processo infeccioso na mama. Porque velho é a bexiga para confundir as coisas, né? Porque quando eu era menina, minha mãe dizia, meu filho, vai para a escola. Eu digo, vou, mamãe. Vai mesmo, vou, mamãe. Já comeu? Eu disse, vou comer neste ano. Depois mastigue direito. Aí eu pensei que não tem nada a ver com mastigue. Nada, ó, não. Sim. Só que aí esse é o problema. Já pensou? Zé Caipira, se você escreve lá uma situação e aí você não sabe dar o contexto todo, a resposta vai ser sempre a mesma. Ela vai ser sempre a mesma, porque você não está sabendo perguntar. E o que a gente não sabe perguntar, a gente não tem a resposta certa. A resposta vai ser errada. Primeiro, a gente precisa saber o que perguntar, o que a gente está buscando, para a gente poder encontrar. Não é verdade? Senão a gente não acha. É o famoso rastreamento. Rastreamento. Se você não tiver um GPS no seu carro, não vai ter rastreamento também, né? Não vai achar nada. Verdade. Fala em verdade. Deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, da JC Doce, onde você tem doces oportunidades para abastecer o seu comércio, loja de conveniência, supermercado, mercadinho, todo tipo de doces e salgados você encontra com a melhor condição, o melhor prazo na JC Doces. Olha, Copa do Mundo chegando, como é que tá? Independente se você tem comércio ou não, a família vai se reunir, vai ser aquela galera. Como é que tá aí os salgadinhos? Na JC Doce tem variedades para você. Vá lá na Rua do Sol, JC Doce, doce variedades para a sua família, o seu comércio, o seu estabelecimento, certo? Ô, doutora, falando em verdade, é verdade que nem todo câncer de mama apresenta caroço? Vamos lá, deixa eu reformular. A senhora falou aí de o caroço e falou de dor. Sim. Aquela dor constante, né? Mais de 15 dias, tá ali, coisa que xixi. Mas qual é o tipo de câncer mais difícil de encontrar? Aquele que não tem nem caroço, nem dor? Não é que seja o mais difícil de encontrar. Na verdade, assim, a paciente ela não vai sentir um caroço, não vai sentir nada na mama num câncer inicial. Quando ainda, por exemplo, é uma calcificação, ou quando ele ainda é um nódulo muito pequeno, ou muito profundo, ou nem é um nódulo, é uma alteração textural. Enfim, tem várias situações que se manifestam na mama em que a paciente não vai sentir. E, na verdade, a maioria dos cânceres de mama, principalmente os iniciais, eles não vão ser percebidos nem como nódulo e nem como nada. A gente não vai perceber.
Então, é por isso que, claro, eu sempre vou orientar em relação aos sinais e aos sintomas do câncer de mama, os sinais clínicos, para que você esteja atenta. Como eu já disse e repito, porque vale super a pena. Mudança no mamilo, mudança na cor, na textura na mama, nódulo palpável na mama ou na axila ou retrações, tudo isso deve chamar a atenção para buscar ajuda imediata. Mas quando isso vem acontecer, de forma geral, já é um pouco mais avançado. Não é o momento ideal. O que a gente busca com o rastreamento é o quê? É encontrar a lesão antes de qualquer manifestação dessa aparecer. E isso a gente só vai conseguir identificar com os exames de imagem, com o rastreamento. Porque quando a gente tem algum tipo de situação como essa que eu falei, de sentir, já não é mais rastrear, já é diagnosticar. Ele muda até o nome do motivo do exame. A gente já não passa mais, a gente não chama mais de rastreamento, a gente passa a chamar de diagnóstico. A gente vai esclarecer o que ela sentiu e não buscar algo que não estava ainda evidente. Certo. Falando de idade, vamos lá para a gente desmistificar aqui uma dúvida dos mais novos e dos mais velhos. É claro que você já encontrou os dois lados, né? Câncer do mais novo e câncer do mais velho. Sim. O mais novo tinha quantos anos e o mais velho tinha quantos anos? A minha paciente mais jovem daqui de Irapiraca tinha 23 anos. A mais velha eu não lembro, realmente eu não tenho essa precisão de quanto foi, 80 e poucos, 90 e poucos, eu não lembro. Mas a mais jovem foi de 23 anos. Acontece de 90 e poucos anos ainda em fase inicial ou já terminal? Como Sim, sim. A idade, ela não tem relação com a gravidade. Sim. A paciente, ela pode ser jovem e ter um câncer avançado, que foi um câncer agressivo, rápido, e a paciente pode ser idosa e ter um câncer indolente, que cresce devagar. Inclusive, vale até chamar a atenção em relação a isso, porque a principal questão em relação às pacientes jovens é justamente isso. É que a maior parte dos casos de câncer em pacientes muito jovens é de câncer mais agressivo mesmo. Então, a paciente ela já começa, de repente, sentindo um nódulo palpável, porque ele cresce muito rápido. Então, não tem relação de idade e gravidade, Sim. não. Pode acontecer nas duas idades, né? Tudo Nova pode acontecer. E velha. Exatamente. Né? Essa relação ela Os não... velhos não gostam não, que chamam de velho. Né? Os idosos, os experientes, porque velho é a estrada, né? É, lógico. A estrada As mais experientes, Isso. como você. É. E velho é mulambo também. Minha mãe costuma dizer, olha, velho é mulambo, viu? A senhora sabe o que é mulambo? Sei. Mas ainda bem. Meu pai fala isso. Qual o maior erro assim que as mulheres cometem quando acham que estão cuidando da saúde? Ela acha que está cuidando, mas na realidade está cometendo algum tipo de erro. Deixa eu ver o principal erro. Na verdade, quando ela, por exemplo, faz exercício, se alimenta bem, a paciente que de fato se cuida, ela tem atenção a isso, mas ela negligencia os exames dela. Esse é um erro muito comum, porque na cabeça dessa paciente, ela está fazendo a parte dela, ela está se cuidando, então é como se nada pudesse acontecer. Não tem ali ninguém na família que teve câncer de mama, ela faz atividade física, se alimenta bem, se sente bem, não percebe nada diferente na mama, então ela simplesmente acha que não é necessário fazer os exames. Esse é o principal erro, porque é aí que a gente se perde. É deixar de rastrear, é deixar de buscar algo inicial, porque não sente. Se for esperar sentir, já não vai ser inicial. Não tem aquele ditado de dizer melhor prevenir do que remediar, né? Sim. Se for esperar sentir, não vai dar tempo mais de prevenir. Só remediar. Sim, só remediar, mas só para a gente esclarecer que dá tempo sim de remediar também, é possível. Os paliativos. Sim, mas quanto antes o diagnóstico acontece, o tratamento tende a ser menos agressivo, então é muito melhor. Um câncer pequeno, a gente pode tentar começar aí, dependendo do tipo, claro. Começa, por exemplo, sem uma quimioterapia. Já um câncer maior, ele tende a já começar pela quimioterapia, então já fica tudo muito mais agressivo. A cirurgia, ela passa a ser maior, é um desgaste muito maior no tratamento. Então, tudo que a gente descobre cedo, tende a ser mais fácil tratar também. Perfeitamente. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, que veio direto da produção. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo, essa galera de mulher que nos assiste, graças a Deus, a gente quer agradecer a todos esses nossos inscritos
e que são fiéis, que assistem todos os nossos podcasts, qual seria a mensagem que você diria para elas? Eu sei que você tem medo ou receio de sentir alguma coisa, diagnosticar algum câncer. Ainda é uma palavra, é uma doença que remete a muito sofrimento, né? Mas é melhor que você busque ajuda e se cuide antes de você sentir qualquer coisa. Porque a informação que a gente tem acesso, ela é libertadora. Quando a gente sabe que o câncer de mama tem uma altíssima chance de cura, desde que diagnosticado precocemente, a gente tem essa liberdade de buscar. Não é uma busca perdida. A gente não vai ali fazer o exame para buscar um diagnóstico que não teria solução. Pelo contrário, a gente está indo atrás de algo que tem sim tratamento, tem solução. Quanto antes, melhor. Então, a minha principal indicação, meu principal pedido seria, mesmo que você tenha receio, que você tenha medo, pegue essa informação, agarre essa informação de que o câncer de mama tem cura, principalmente se diagnosticado precocemente, e faça seus exames. Você cuida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, cuida de todo mundo. E se você não se cuidar, infelizmente, em algum momento, de vez em quando, a gente tem que parar a contragosto. Então, é melhor que a gente faça essa pausa organizada. A gosto, exatamente, porque aí, se for o caso, vão ter outras pessoas que vão cuidar da gente, vai ter esse apoio também. É uma troca, não dá para só cuidar, não, tem que ser cuidado também. A fortaleza, inclusive, das mulheres é justamente essa. A gente é forte, mas de vez em quando tem que mostrar a fragilidade para ser cuidada também. Tem que dar um tempo, senão ninguém aguenta, né? Muito bem. Baseado aí no que você acabou de falar, doutora, assim, existem alguns conselhos que o povo sabe, é muito simples, né? A gente acha que é simples. Mas dentro dessa simplicidade, existe algum conselho que pode parecer simples, mas que na realidade pode salvar uma vida de uma mulher? Que parece simples e que eu oriento sempre é em relação justamente a se tocar. Porque parece óbvio que você vai passar um sabonete, você vai sentir a mama, que você vai olhar para a mama sem pressa, né? Sem pressa, né? Que você vai ver como é que tá o seu mamilo, se ele tá invertido, como é que tá esse mamilo. Então, parece óbvio que essa mulher vai conhecer o próprio corpo, mas não é. E eu não estou falando só de pacientes mais idosas que enfrentaram todo o tabu do passado. Eu estou falando também de pacientes jovens, que quando eu pergunto, não sabem responder sobre algo assim do próprio corpo, que pareceria óbvio. Sim. Né? Então, a minha recomendação seria essa, prestar mais atenção no corpo. Que é um conselho simples, né? Muito simples. Mas que salva. É só atenção, mas salva vidas de verdade. Teve uma paciente, inclusive, outro dia, recente, eu disse, nossa, você é uma excelente observadora, parabéns, você praticamente deu o seu diagnóstico e agora, né, vai conseguir fazer esse tratamento. Ela estava animada, ia para a cirurgia do câncer de mama, mas ela percebeu, estava animada porque estava ali conseguindo fazer o tratamento, ela estava confiante naquilo ali. Tem paciente que chega realmente animada para esse dia da cirurgia, sabe? E aí eu disse, como foi que você percebeu esse carocinho? Ela disse, não, eu estava olhando no espelho e achei que estava um pouquinho diferente, assim, como se fosse uma mama um pouquinho mais alta do que a outra, mais elevada do que a outra. E era muito sutil, realmente, essa diferença clinicamente. Eu falei, nossa, a senhora realmente observa a própria mama. Ela disse, eu só fui fazer o exame porque eu percebi isso. Ela tinha os exames todos em dia, estava tudo certinho, mas, como eu disse, o câncer de mama ele pode acontecer de forma mais agressiva, pode chegar antes do período que estava indicado o próximo exame, e essa observação que a gente tem é que pode fazer a gente buscar ajuda mais rapidamente. Foi isso, inclusive, que fez a paciente ter o diagnóstico precoce. Ô, doutora, hoje, assim, por causa, assim, devido à sua profissão, você sabe muitas coisas, mas, assim, qual seria a coisa que você sabe hoje que, se tivesse sabido há mais tempo atrás, teria sido um ponto mais positivo? Olha, tem coisa que eu sei hoje e que ainda assim, eu sei que no futuro eu vou olhar para hoje e vou dizer, nossa, eu ainda podia ter feito diferente, sabe? O que eu mais percebo nessas pacientes, quando a gente começa a observar as pacientes com câncer de mama e outros cânceres, é em relação à pressa. Tem hora que eu paro, eu fico, nossa, para que essa pressa? As pacientes jovens que não têm nenhuma doença, elas geralmente estão sempre mais apressadas. As pacientes que
estão ali, esperando para fazer. A pressa que você se refere é que tipo de pressa? É a pressa para tudo, é o tempo corrido. Vai tomar um banho e nem olha o corpo. Não, é correria para tudo, é assim, é o tempo Mas veste uma contado. roupa bonita e olha, né? É o tempo que está contado. É assim, aquela correria, não consegue esperar ali 15 minutinhos. Muita correria, sabe? Muita correria. E isso eu estou falando só para as outras mulheres, eu estou falando me incluindo. Nós, mulheres mais O tempo jovens. ficou mais curto para todos nós, A né? gente vive numa correria que é difícil, até a gente tendo consciência disso, às vezes é difícil a gente parar. Então, a pressa que foi incutida aí na nossa cabeça das pacientes mais jovens, enfim, hoje, ela não faz sentido. E eu passo a observar isso no consultório quando eu vejo que a paciente que está ali para entrar, para fazer por exemplo, colocar um clipe antes de começar uma quimioterapia, ela tem o diagnóstico de câncer de mama, ela veio para fazer um procedimento comigo para começar a quimioterapia, quer dizer, uma situação de mais sofrimento e tudo, de tensão, né, de medo, de receio, de tudo, mas ela está ali tranquila. No sentido de, não estou apressada, se você atrasar, não tem problema, eu posso esperar aqui uma horinha. Não, minha filha, não se preocupe. É tudo assim, muito mais tranquilo. Enquanto que a paciente que está bem, está com saúde, está com tudo, com a juventude, tudo certo, não consegue esperar 10 minutos. E eu me vejo também, muitas vezes, nessa situação e tento segurar, sabe? Porque eu tenho certeza que talvez quando eu estiver mais velha, né, as pacientes mais idosas, mais experientes, elas demonstram isso, o quanto que a pressa não faz sentido. A gente passa a priorizar, a valorizar mais algumas situações e minimizar outras diante de um diagnóstico como o do câncer de mama. Algumas coisas passam a fazer muito sentido e outras simplesmente perdem o sentido. Me diga uma coisa, você falou em pressa, quando a gente fala em pressa, em agoneio... Agonia, isso é muita agonia. Um agoneio da bexiga, a gente lembra logo daquela doencinha chamada ansiedade, né? A ansiedade, ela pode acelerar um quadro clínico? Não. Psicologicamente? A percepção muda, né? Eu até falei recentemente sobre isso no Instagram e tudo, porque a percepção da mulher, ela muda muito quando está ansiosa. Mas não é o fato de estar ansiosa que vai acelerar o prognóstico ali, a evolução do câncer, certo? A ansiedade não vai acelerar a evolução de um câncer. Mas as percepções mudam, porque uma paciente que está tranquila, ela consegue enfrentar aquilo tudo com a percepção de muito menos dor do que uma paciente que está ansiosa. E isso independe da gravidade, porque uma paciente pode estar ali com um quadro grave e estar numa situação muito mais confortável do que uma paciente que não tem nada e está ansiosa, né? Então, a nossa mente, ela tem realmente um poder muito importante. E é evidente, é notável. No tratamento, o fator psicológico pode ajudar ou atrapalhar, né? Pode, com certeza. Sobretudo, sobre a percepção da dor, sobre como essa paciente vai se levantar todo dia para fazer as atividades dela. Porque quando a paciente está comigo e ela fala, eu posso, depois de fazer essa biópsia, ou botar esse clipe, ou de começar a fazer a quimioterapia, eu vou poder fazer atividade física? Se você não pode, não, você deve. Você deve fazer atividade física. Porque isso vai ajudar no seu tratamento de quimioterapia, vai ajudar a sua cabeça a desligar desse tratamento só, ficar focada na doença. Você tem que continuar fazendo tudo que você fazia, vivendo a sua vida, sendo você, tendo sua identidade dentro das possibilidades, porque vão existir situações que vão ficar realmente mais difíceis, mas dentro das possibilidades, continuar a sua vida. A sua identidade, ela está preservada, ela continua, você continua sendo você, faça tudo que for possível para que esse tratamento seja o mais leve possível, né? O mais leve possível. E a atividade física ajuda muito nesse controle da ansiedade. Não é só mental, não, é físico mesmo. Os resultados, eles são físicos também. Me desculpe minha ignorância, né? Hoje, na falta da minha comadre de bancada, a Poliana, você falou uma palavra aí. Quando eu era mais jovem, eu assistia muito clipe. Eu gostava muito dos clipes Michael Jackson, que está na moda agora. Esse clipe aí que você falou aí, é clipe musical? Não? Esse clipe é o seguinte, quando a paciente vai começar a fazer a quimioterapia, tá lá o nódulo na mama dela e ela vai começar a fazer químio. A gente, dependendo do tipo do tumor, coloca um clipe
que é uma estrutura de titânio bem pequenininha, como se fosse um brinquinho bem pequenininho. Parecido com aquele clipezinho de papel. Um clipezinho, bem pequenininho mesmo, de titânio, milimétrico. A gente coloca dentro daquele nódulo, certo? Porque com a quimioterapia, esse nódulo tende a diminuir. E qual é o objetivo disso? Que depois a gente consiga fazer um tratamento menos agressivo, uma cirurgia menos agressiva, porque o tumor vai estar menor. Só que, às vezes, a quimioterapia funciona tanto ali nesse nódulo que ele simplesmente desaparece. A gente não consegue mais enxergar esse nódulo. E aí o clipe que a gente coloca ali no início do tratamento, ele serve como uma forma da gente localizar aquela região que existia o tumor. E dessa forma consegue fazer a cirurgia baseado nesse clipe, na localização desse clipe. Então é uma estratégia para o tratamento, a possibilidade de um tratamento conservador, a depender de como essa paciente vai evoluir na quimioterapia. Seria um meio de descobrir... A localização. Seria um GPS. Um GPS. E é o que toda paciente, quando chega para botar um clipe, eu digo, olha, você está botando esse clipe por isso que eu acabei de explicar, eu explico a ela. E digo, eu espero que quando você voltar no dia da cirurgia, a gente não tenha mais nada além desse clipe. O objetivo é esse, é que o nódulo não seja mais visto e só haja o clipe como localização. Em nome de Jesus. É. Me diz uma coisa, se você tivesse assim... em rede nacional, qual conselho você daria para todas as mulheres? Mas eu não estou, não, com você, Zé Caipira. Você está em rede mundial nesse momento. Olha, o conselho que eu dou é se priorize um pouquinho. Isso não é egoísmo, não. Eu convivo muito com várias mulheres e durante os exames, durante as consultas, existe todo tipo de conversa, né? Todo tipo. E várias conversas ligam vários alertas aqui na nossa cabeça sempre. Porque essa troca, quem trabalha com muita gente, faz a gente pensar bastante, né? Porque são muitas opiniões sempre, são muitos comentários diferentes, partindo de visões muito diferentes, pessoas... completamente diferentes. Mundos diferentes. Indivíduos, né? Então, assim, é muita informação ali que a gente começa a raciocinar, né? A pensar. Então, não é egoísmo quando você se prioriza. Não estou dizendo para você deixar de cuidar de todo mundo, esquecer tudo, ficar só centrado em você. Não é isso. Mas parar um pouquinho. Não tem nada a ver com narcisismo, né? Não, de jeito nenhum, né? Mas você precisa ter um tempinho para se cuidar. Não tem problema se todos os dias você tirar meia hora, 40 minutos, 1 hora para se exercitar e deixar seu filho em casa, né? Se tiver alguém para dar esse apoio, isso não vai te fazer menos mãe, não vai te diminuir como mãe. Você está cuidando de você para cuidar do seu filho. Você parar um pouquinho de cuidar ali dos seus pais que cuidaram tanto de você, você cuida de volta, mas parar ali um diazinho para você fazer seus próprios exames não é egoísmo, você não está não está largando ninguém. Então, se priorizar é necessário, a gente não pode ter culpa por isso. A mulher, ela tende a sentir muita culpa por tudo, é sempre assim, as pacientes, elas referem muito isso, a culpa de não conseguir dar conta, de deixar o filho um pouquinho, de não conseguir dar conta de tudo, e não é para ter essa culpa toda, não. São as cobranças diárias, né? É muita cobrança em cima da mulher, em cima de todo mundo, mas eu acho que... Desde os primórdios, dos homens das cavernas. E a mulher sempre tinha um papel de cuidar de todo mundo. De todo mundo. Inclusive dele, quando voltava da caça. Justo. Não é isso? Doutora, me diz uma coisa, o que mais lhe preocupa hoje? As mulheres que não têm informação ou as mulheres que acham que nunca vai acontecer nada com elas? O que mais me preocupa hoje é a desinformação. Sim. Porque a paciente que vem com a desinformação pronta da internet, sim, ela dos IA, dos né? IAs. Que não é IA de karatê, não. IA é essas tecnologias que tem agora, né? Ela vem com a certeza com aquela desinformação e não fica só para si. Tende a replicar. Então, foi a minha vizinha que disse que mamografia dá câncer. E uma sai dizendo para a outra. E essa desinformação é a pior coisa que existe. Porque a pessoa que está desinformada, ela tende a desinformar outras pessoas com muita convicção. E é difícil você mostrar a alguém que ela está errada. Sim, com Às vezes ela fica até com raiva quando você explica a situação real. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que não é polêmica, né? A gente não tem pergunta polêmica. Não me envolvo aqui. em polêmica. Qual é a mentira mais perigosa, né? Que as mulheres continuam acreditando sobre a própria saúde? Porque, como você acabou de falar, né? Minha vizinha falou, eu vi no Google, eu vi não sei de onde, que não deixa de ser também uma mentira. É uma mentira, sim.
Mas qual é a mentira mais perigosa? A mentira mais perigosa é que só precisa fazer os seus exames se você sentir alguma coisa. Essa é a mentira mais perigosa. Porque se a gente fosse esperar todo mundo sentir alguma coisa, nunca mais a gente teria diagnóstico precoce de nada. E cada corpo ele reage de uma forma diferente. Às vezes a pessoa está sentindo uma coisa, mas não tem nada a ver com o problema da outra. Sim. De saúde, né? Cada o caso é um diagnóstico ou o rastreamento é que vai diferenciar. Você né? gostou, não foi, do É rastreamento? bonita essa palavra, rastreamento. Eu só ouvi isso em seguros de carro. Ah, seu carro tem rastreador, olha, Vamos rastrear, vamos buscar tudo nas pessoas também, né? perfeitamente. Você fez seu exame de próstata? Já, Ah, então tá certo. mas com E certeza. depois eu posso vir para falar da próstata também. Aqui não tem preconceito, não. Aqui tem Não é pra ter, cuidados. exatamente. Né? Eu me preocupo, eu quero chegar aos 150 anos. Então, de caipira não tem nada. De caipira não tem Só nada. o nome. Nós é caipira, mas nós não é besta, né? Como diz aquela dupla lá sertaneja, que eu não sei o nome deles mais, não. Já faz muito tempo que eu escutei eles. Olha, aqui tem umas coisas tão bonitas, doutora, para eu lhe perguntar que a produção está mandando para cá. Manda. Olha, qual frase você mais gostaria que as mulheres parassem de dizer? Exemplo. Depois eu vejo isso, né? Não tenho tempo. Comigo isso não acontece. Não tem essas frases? Tem essas frases. Né? Acho que quando está começando ali o exame que eu começo a perguntar, eu sempre faço essas perguntas, elas são importantes para me direcionar. Se sentiu alguma coisa na mama, se saiu líquido pelo mamilo, se tem alguma história familiar de câncer de mama. E uma frase que às vezes muitas dizem, já começam assim, se defendendo. Não, eu não sinto nada, eu não tenho nada. Eu só vim porque a minha ginecologista mandou. Sim. É uma defesa, assim, antes de tudo. Às vezes não quer responder ali alguma coisa que possa me ajudar a ter um raciocínio clínico, sabe? Já vai logo afastando qualquer possibilidade, como se aquilo fosse impossível de acontecer com ela, sabe? É porque a gente tende a achar, é uma defesa, a gente tende a achar que isso nunca vai acontecer com a gente. É inimaginável mesmo. Mas isso aí em todos os setores, né? Em tudo sempre acontece com o vizinho. Comigo, e não vai acontecer comigo, né? Mas, doutora, fala em acontecer com o vizinho. A gente tá falando de mamária, né? De mulheres. E no homem, doutora, existe o câncer de mama? Existe. É raro. É só 1% dos casos de câncer de mama são masculinos. Sim. É raro, mas acontece porque o homem também tecido mamário. Quando a gente está ali atrás da embriogênese, ainda está sendo formado no útero materno, existe essa evolução do tecido ali também masculino, só que ele é muito menos desenvolvido do que na mulher. Sim. Então, por isso, as chances são menores. Mas a partir do momento que existe tecido mamário, existe a possibilidade de ter câncer de mama também. E os principais fatores de risco são os mesmos. Envelhecimento, né? O fato de envelhecer, mutações genéticas e condições que aumentem o estrogênio, ou seja, paciente que faz aí algum uso hormonal sem acompanhamento médico, ou paciente que tem alguma doença hepática também pode aumentar o estrogênio, pode ter relação. Então, pode ter, é raro, mas pode. Nos jovens, antigamente, nos homens, né? Quando eu era criança, mais ou menos, até meus 12 anos de idade, que é o seio do homem, fica duro, né? O bico. Sim. Aí a gente quebrava aquelas pedras. Quebrou, foi? Foi, a gente apertava para quebrar. Aí, isso aí é perigoso. Porque quem sabe agora, né? Que os jovens de hoje... Já pensou o que será que eles estão fazendo, né? Porque assim, isso aconteceu. Eu quebrei meus bicos de pedra, ou os bicos de peito, que eram umas pedrinhas duras. Aí apertava o... E aí, desfez a pedra? Assim, os mais velhos diziam, ó, tem que quebrar, porque senão vai virar peito de mulher. Então, desfez, a pedra Aí, desfez. isso aí não é perigoso, desfez as pedras. A pedra... Hoje parece uma bolsa de geladinho, sabe? Mas... Então, essa pedra que tem, na verdade, é justamente o tecido mamário. Sim. Porque o tecido mamário masculino, ele está ali centrado na região retroareolar, está bem atrás do mamilo. Então, você tem a sensação um pouquinho mais endurecida, porque o tecido mamário, ele é mais firme do que a gordura que está ao redor da mama. E por isso que dá essa sensação de que é mais duro, de que tem uma pedra, certo? É só a pequena quantidade de tecido que tem mesmo na mama masculina. E o mais importante em relação ao câncer masculino de mama é quando ele passa a sentir um caroço atrás do mamilo. Isso é a coisa que chama a atenção, porque o homem, diferente da mulher, não tem rastreamento para câncer de mama.
Vai rastrear porque é raro acontecer, não precisa Mas rastrear. é perigoso, né, doutora? Tá quebrando bico de peito, né, de homem, né? Não é pra estar mexendo, né? É, apertando. Vai mexer pra quê? Vai quebrar o quê? Não Pra tem não que virar, quebrar. os mais velhos dizem, ó, se não quebrar, vai virar, viu, Jean? Não Vai precisa virar mexer. peito de mulher. Não precisa mexer, basta observar, toca, né? Ok, pronto, não sentiu caroço, nada, não precisa quebrar pedra nenhuma. Ô, doutora, uma pergunta assim, fora do contexto, que hoje é moda, né? O monjaro, né? Assim que chama, né? Sim. Monjaro, nome bonito. Isso é perigoso pra... Não. Não, pelo contrário. Inclusive, está havendo, vista uma associação da redução do risco do câncer de mama nas pacientes que usam Monjaro pela perda de peso. Porque lembra que logo no começo a gente falou que o sedentarismo e a Isso. obesidade são um dos principais fatores, dois, né, dos principais fatores de risco para câncer de mama. Então, as pacientes que estão, não é o Monjaro, não é o medicamento que faz com que haja uma redução do risco, mas a perda de peso Sim. que faz diferença. Então, o risco é a pessoa não emagrecer. É o derretimento da gordura. O risco é não emagrecer. Sim. Derreter a gordura é ótimo. Deixa derreter a gordura, deixa perder peso. Que isso vai proteger essa mulher, vai reduzir o risco de ter câncer de mama. Muito bem. Oi, gente, eu quero agradecer aqui a doutora Samaia Lopes, né? Essa doutora especialista em radiologia mamária, mas também né, você falou de próstata, não foi? Ah, é porque eu faço todos os exames. Faz também de próstata também. A minha subespecialidade é mama. Então, a gente fica ali batendo na tecla da mama, né? Porque é a minha função, é meu objetivo sempre. Mas eu faço exame de tudo, né? Eu falo também muito de exame... Ó, tem que falar, peraí, aproveitar, né? Para chamar a atenção dos homens. Isso aí nós ia deixar... Peraí. Para um segundo encontro. A saúde masculina, então. Falar da saúde masculina, né? Certo. Porque existe, né, uma como é que eu posso dizer assim, uma crença, né, também dos homens, né, mas eu vou deixar para o segundo encontro. Então tá certo. Tá, Deixar você na expectativa. Encontro marcado. Né, doutora? Muito obrigado, doutora Samaia Lopes. Você foi solista, assim que a nossa produção ligou. Ela disse, ó, gente, eu vou amanhã, mas veio um mês depois, né? Pode chamar Obrigado. também, eu que agradeço. A Poliana também lhe agradece, não pôde estar presente, mas ela mandou os abraços. Muito obrigado pelo presente mais uma vez. Obrigado por você ser essa pessoa generosa de ter nos compartilhado aqui diversas dicas para a mulherada e para os homens também, né? Olha, eu que tenho a agradecer. Você está de parabéns, porque você traz informação para a população de forma simples e realmente consegue abranger vários temas que jamais seriam abordados para várias pessoas, né? Se não fosse dessa forma. Então, falar isso de forma leve, como você consegue falar, faz com que a gente também trate de prevenção e salve pessoas de um jeito que não se imaginava há algum tempo atrás. Então, vamos utilizar a informação e o acesso que a gente tem hoje para coisas boas, e é o que você tem feito. Então, parabéns, Zé Caipira, você tem trazido cada vez mais informação para as pessoas de qualidade, informação de qualidade. Obrigado pela parte que nos toca, né? Gente, olha, aí nós batemos um papo aqui com ela, a doutora Samaia Lopes. Obrigado, viu, gente? Até a próxima.